E hoje tivemos uma notícia muito boa para o Bitcoin, para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que andou caindo hoje. Vou explicar o porquê ele pode estar caindo e por que a gente pode ter uma alta nos próximos dias. A gente também tem os sinais ruins no gráfico, ao mesmo tempo que quando a gente vê as notícias e principalmente a análise de sentimento, a gente tem possíveis sinais de alta. Vou falar disso aqui nesse vídeo. Também vou estar atualizando a análise desses eventos macroeconômicos. Um deles impacta diretamente o Bitcoin. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, que é onde a gente tem uma novidade importante para o mercado de criptomoedas. Aconteceram coisas aí que eram muito esperadas nos últimos dias em termos de análise de sentimento. Também vou estar atualizando a análise gráfica das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube. Se vocês quiserem que eu analise alguma criptomoeda, deixe aqui nos comentários aqui no vídeo do YouTube, que eu irei responder todos dentro de um dia, tá? Então é só você voltar no dia seguinte aqui que eu irei responder a análise da moeda que você quer que eu analise. Se você quiser a minha opinião sobre alguma criptomoeda ou tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a partir de agora eu estou respondendo todos os comentários, beleza? Em no máximo um dia. E também não deixem de deixar o like aqui no canal, isso ajuda bastante o canal. Não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico se ainda não é inscrito. E bora lá falar da situação do Bitcoin e comentar sobre o que está acontecendo hoje, né? Bitcoin chegou a cair ali para a região dos 65 mil. Ele chegou a 65 mil e... 65, ele chegou abaixo dos 65.200, né? Mas ele se recuperou rápido, tá? Esse movimento, pessoal, ele já estava ali bastante evidente na análise de sentimento que a gente vinha mostrando aqui nos últimos dias, tá? Mas em termos de gráfico, pessoal, a gente tem um sinal aqui que não é bom. Então, vou começar pelo gráfico, como sempre, né? Olhando só a análise gráfica, a impressão que dá é que o Bitcoin está rompendo para baixo aqui um ombro, cabeça, ombro, tá? Se ele for buscar o alvo aqui desse possível ombro, cabeça, ombro, que ele parece estar rompendo para baixo, teríamos alvo ali na região dos 63.800, tá? Além disso, a gente já, como eu já comentei várias vezes aqui, essa região onde ele está fazendo um padrão de reversão é uma região que historicamente tem sido resistência, tá? Então, ele tem tido dificuldade de passar dessa região dos 69, 70, 71, 72, 73 desde março, tá? Então, se ele de fato começar a corrigir aqui, a coisa fica complicada, tá? Mas é aquela história, né? A gente tem agora uma divergência. A análise gráfica está mostrando aqui 63.800. Só que quando a gente vai para os eventos macroeconômicos, meus amigos, a economia dos Estados Unidos está forte. Inclusive, a narrativa está até mudando, pessoal. Há pouco tempo atrás, dados que mostrassem a economia dos Estados Unidos fraca eram ruins e dados que mostrassem forte eram bons. E a gente já está voltando de novo, pessoal, para aquela narrativa de que dados mostrando a economia forte fazem com que o Fed corte menos os juros. Isso deixa os juros futuros, os rendimentos dos juros, os rendimentos dos futuros dos treasuries de 10 anos, 30 anos, mais altos. Tá? Isso acaba mexendo com os títulos aí de dívida, o rendimento dos títulos de dívida, isso acaba derrubando o mercado. Isso é uma das coisas que está acontecendo nesta semana aqui, em que estamos vendo aí, não só o Bitcoin caindo, pessoal, a gente está vendo aí também bolsas americanas corrigindo, né? Como eu falei no domingo, tá? Quando o mercado está na máxima, né? Como estava ali no domingo, e ainda com sentimento muito de ganância extrema, qualquer coisinha que aparece pode ser motivo para o mercado realizar, tá? Qualquer coisinha que incomoda um pouco o mercado, pode ser uma coisinha pequena, vira um motivo grande aí para o mercado acabar caindo, por exemplo, e corrigir um pouco, tá? E ainda mais que quando o mercado está em ganância extrema, normalmente está todo mundo muito comprado, e aí ele começa a cair, não tem tanta gente disposta a comprar para manter essa alta, e acaba que a gente tem essas correções aí um pouco mais fortes, como a gente vem tendo aí nos últimos dias, tá? Mas a situação é o seguinte, pessoal, eu acredito que o mercado também caiu muito, porque hoje a gente teria divulgação de alguns balanços importantes. O mais importante deles, o da Tesla, que foi divulgado hoje, tá? E ele surpreendeu, pessoal. O único balanço aí que o mercado não gostou muito foi o balanço da IBM, tá? Mas o balanço da Tesla, pessoal, ele trouxe aí um lucro trimestral de 2,17 bilhões de dólares no terceiro trimestre. Tá? Uma alta anual de 17%. E a Tesla, pessoal, uma empresa que vinha aí nos últimos balanços trimestrais reportando resultados fracos. Tá? Ela era uma das big techs aí que estava puxando o Nasdaq para baixo.
Só que com esse dado de hoje, pode ser que o mercado reaja bem amanhã, né, na abertura, porque agora a gente está no aftermarket, né? Então a gente não tem aí uma grande negociação acontecendo, tá? A gente não tem muito, os investidores não estão ativos, mas amanhã isso pode impactar o mercado americano. E pessoal, além disso, o balanço confirmou algo aí que era muito positivo para o mercado de criptomoedas, para o Bitcoin, que é que a Tesla, que é um dos maiores detentores institucionais de Bitcoins, não vendeu as reservas de Bitcoin que eles compraram nos últimos tempos. Tá? Isso é muito positivo para o Bitcoin, porque se, por exemplo, esse balanço viesse bom, mas aparecesse aqui que a Tesla vendeu, isso aí deixaria os investidores de criptomoedas com o pé atrás. Né? Mas não, eles não venderam, eles continuam segurando os Bitcoins lá nas carteiras deles, e isso é excelente para as criptomoedas, para o mercado como um todo. Em termos aqui de análise de sentimento, no TRDR a gente teve aí uma mudança importante, tá? Tem que falar da análise dos dados macroeconômicos primeiro, né? Tava esquecendo aqui, tá? Só para vocês entenderem, pessoal, amanhã a gente vai ter aí alguns eventos macroeconômicos. Hoje a gente teve aí eventos macroeconômicos, tirando os balanços, né? A gente teve venda de casas usadas em setembro, dado não muito importante nesse momento. Tá, amanhã a gente vai ter aí uma bateria de dados, né? Amanhã é o dia da semana em que a gente vai ter mais dados macroeconômicos, tirando os balanços, e os principais dados para mim são pedidos iniciais de seguro-desemprego e PMI do setor de serviços. Para mim, o dado de todos eles, o mais importante é o pedido inicial de seguro-desemprego, tá? É o dado que o mercado aí vai estar olhando, e agora é o contrário, pessoal. Agora o mercado não está gostando muito de dados que mostram a economia dos Estados Unidos muito forte, tá? A narrativa mudou, infelizmente, tá? O mercado ele é assim, ele vive de narrativas e ele vai mudando essas narrativas aí de acordo com a conveniência, né? O mercado está muito otimista e aí ele vê alguma coisa que começa a deixar ele pessimista, ele pode mudar a narrativa, tá? Então, essa é a situação aí que a gente tem. Indo aqui para o TRDR, a gente tem o Long Short Ratio que voltou a ficar positivo, o que é... ele está num nível neutro, tá? Não vou falar que é bom ou ruim, porque ele está aí num nível neutro. E outra coisa, pessoal, a gente está vendo aí o Open Interest caindo nas últimas horas. Tá? Open Interest caindo geralmente significa que os investidores estão fechando suas posições ou tendo suas posições fechadas. Né? Então essa subida que a gente está tendo no Long Short Ratio hoje, por exemplo, está acontecendo principalmente porque não está havendo novas pessoas dispostas a abrir posição short, tá? Não porque tem um monte de gente abrindo posição long, tá? Então, isso é um ponto. Agora, se amanhã, por exemplo, a gente começar a ver, né, uma subida aqui no Long Short Ratio com uma subida no Open Interest, aí seria um sinal de queda, tá? Se for o contrário, né, se a gente começar a ver aqui o Long Short Ratio caindo com o Open Interest subindo, seria um sinal de alta, tá? Então, isso aí vai depender do jeito que o indicador está aqui agora. Ele não significa muita coisa porque a gente está tendo uma diminuição de pessoas abrindo posições. Na verdade, está tendo uma diminuição de posições abertas. Então tem menos liquidez para as baleias tomarem aí, porque são menos posições alavancadas para as baleias fecharem aí, jogando o mercado contra, tá? Além disso, pessoal, a gente também tem a situação aqui da análise da HighBlock, né, que é a mais precisa, tá, pessoal? A HighBlock, ela é uma plataforma, esse indicador Liquidation Rich Map da HighBlock é extremamente preciso e ele funciona muito bem. Quando a gente vai aqui para os níveis de liquidação, havia alertado aí nos últimos dias, tá? Olha, tem uma grande chance da gente ver o Bitcoin indo abaixo dos 66, para ser mais específico, na região, até a região ali dos 65.800, ele foi mais abaixo, né? Ele foi até os 65.200, tá? É normal, viu, pessoal? O mercado, ele não é muito exato, tanto com suportes e resistências, tanto com níveis de liquidez, tá? Mas o Bitcoin foi lá, caiu e buscou a liquidez que estava abaixo ali na região dos 65.800, 66.000 e acabou liquidando aí os comprados, né, aqueles que estavam muito alavancados nos últimos dias, apostando que o Bitcoin iria romper o topo histórico e tal, todo mundo empolgado. O pessoal foi abrindo posição alavancada, essas posições ficaram aqui dando bobeira, as baleias não perderam tempo, aproveitaram aí a queda do mercado americano e jogaram o Bitcoin justamente na liquidez desse pessoal que estava apostando na alta. E agora, pessoal, quando a gente olha o mapa de calor aqui dos últimos 7 dias, ponto em que a gente tem mais liquidez é acima, tá? Para ser mais específico, ali na região de aproximadamente 69.800 dólares é o ponto em que a gente tem mais liquidez. Então, se a gente considerar aqui o mapa de calor da HighBlock, a gente tem grandes chances de ver o Bitcoin indo ali
de novo, na região dos 69 mil dólares, acima dos 69 mil dólares, perto dos 70 mil dólares, tá? Então, vejam que a gente tem uma divergência, né? No gráfico de 1 hora do Bitcoin, a gente tem um sinal de que ele pode ir para 63.800, enquanto que aqui no mapa de calor da High-Block, há um sinal de que a gente pode ir para 69.800. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que ele vai buscar o alvo do gráfico ou que ele vai buscar o alvo da análise de sentimento? Eu, sinceramente, pessoal, do contexto que a gente tem nos últimos dias, em que o mercado está um pouco mais parado, sem fazer movimentos muito grandes, sem uma tendência muito bem definida, eu vejo mais probabilidade dele seguir o Liquidation Reach Map e buscar o alvo aqui desse mapa de calor, tá? O que poderia atrapalhar isso é se, por exemplo, Israel revidar o Irã, por exemplo, amanhã, tá? Ou nos próximos dias, e o Bitcoin estiver no caminho ou estiver por aqui, tá? Porque esse evento, pessoal, ele tem potencial para jogar o mercado para baixo e muito rápido, tá? A gente provavelmente nem vai conseguir operar isso, porque quando as notícias chegarem aqui, provavelmente já vai estar acontecendo, tá? Então, tem esses eventos, né? Sempre tem o risco de as coisas não acontecerem como a gente espera no mercado, mas no geral vejo mais chance aqui para o mercado ir buscar aquela liquidez acima, tá? Então, eu acredito que o Bitcoin pode de novo ali na região dos 69 mil, mas tudo vai depender aí do humor do mercado nos próximos dias. E a gente não pode deixar de falar da situação das principais criptomoedas do mercado, começando aqui pela Ethereum. Pessoal, o gráfico da Ethereum, o que a gente tem nele, tá? Sinceramente, eu não consigo ver um padrão. Tainá, mas ela tá caindo 5% hoje. Sim, a Ethereum tá caindo forte hoje, mas eu não consigo enxergar aqui um padrão gráfico para montar uma projeção de preço e falar com vocês, olha, a Ethereum tá indo buscar tal valor. Não, a única coisa que eu vejo aqui é a região dos 2.300 dólares é uma região de suporte, tá? Ela chegando ali, ela pode parar, mas tirando isso, não consigo ver aqui um sinal muito claro, tá? De direção. A BNB, Binance Coin, pessoal, tá prestes a romper uma linha de tendência aí que ela tá rompendo, na verdade, né? Uma linha de tendência aí que ela vinha desde o início de agosto, tá? Isso aqui não é um bom sinal para Binance Coin, mas assim, também não há um padrão gráfico para a gente poder fazer uma projeção. Algumas pessoas podem forçar aqui, falar que tem uma cunha ascendente, né? Mas a cunha aqui ela teria que estar no contexto de uma tendência de baixa, né? E não tá no contexto de lateralização. Então isso tem grandes chances de falhar, tá? A Solana, pessoal, mesmo com tudo caindo hoje, ela tá subindo, tá impressionante aí a força da Solana. Isso quer dizer o seguinte, se o mercado começar a subir, ela pode facilmente disparar e buscar o topo histórico, tá? Porque se ela tá conseguindo subir com o mercado caindo, imagina na hora em que o mercado estiver em alta, né? A Solana, então, tá numa situação aí bastante interessante, tá? XRP tá andando de lado, sem um padrão gráfico muito bem definido, tá numa região de suporte, tá? A Tron tá muito complicada, ela faz um padrão, começa aí, volta, tá? Eu, sinceramente, não consigo ver um padrão gráfico na Tron. A da Cardano também aí, sem um padrão gráfico muito definido. A Tom, pessoal, também sem um padrão gráfico aí muito bem definido, tá? A Aave rompeu o topo duplo para baixo, né? Eu tinha falado que se ela perdesse a região dos 150 dólares, ela formaria um topo duplo, e ela já praticamente buscou o alvo desse topo duplo, que era ali no 141, né? Ela foi 143, já dá para considerar aí que ela alcançou, tá? Pendle tá caindo hoje, pessoal. Pendle, quando a gente olha o gráfico dela aqui, a impressão que dá é que ela tá formando um ombro, cabeça, ombro invertido, mas é o que eu disse para vocês. Para ela realmente buscar os 12 dólares, que é o alvo desse possível ombro, cabeça, ombro invertido, a gente precisa que o Bitcoin também se mantenha em alta, tá? Se ele caiu hoje e continuar caindo nos próximos dias, difícil. O gráfico da Pendle diz que ela pode ir a 12 dólares. Agora, para ela de fato ir, vai depender muito do humor do resto do mercado, tá? Outra moeda importante aí, a AVAX, né? A AVAX, eu tô achando que ela perdeu aqui. Ela rompeu para baixo aqui essa cunha ascendente, tá? Situação da AVAX aí não tá legal. Ela tá rompendo para baixo uma cunha ascendente, o alvo tá lá na região dos 13 dólares. Então a AVAX pode cair bastante aí nos próximos dias ou horas se o Bitcoin não começar a subir logo, tá? Se o Bitcoin voltar nos 69 mil, pode ser que ela não vá nessa direção, tá? Chainlink, outra moeda importante aqui também, tá? Quando a gente vai para o gráfico da Chainlink, sem nenhum padrão gráfico, tá andando de lado, né? Tá caindo hoje aí uns 6%, mas ela ainda está acima do suporte dos 10 dólares, tá? Então, essa é a situação das principais criptomoedas do mercado. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!